pegaram e deixaram o verdadeiro culpado, que só está até hoje por aí solto, gozando da impunidade, e deixaram essas pessoas presas. Não há, além dessas fitas, nenhuma outra prova nos autos. Estas confissões teriam sido conseguidas por policiais militares do Grupo Águia. Em poucos dias apontaram 7 culpados: Oswaldo Marcibeiro, pai de santo, o colega dele, Vicente de Paula Ferreira, o artesão Davi dos Santos Soares, Sérgio Cristofolini, vizinho e dono do imóvel onde Oswaldo morava, Celina Bage, a filha dela, Beatriz, e também Ayrton Bardelli, que trabalhava na serraria da família Bage. A série do Globoplay reconstrói a história do suposto ritual de magia negra e as prisões dos acusados. Eu acho que na época se queria encontrar um culpado. E tudo isso que foi montado para encontrar um culpado foi feito de uma forma trabalhada, violenta e com gente incompetente. Mas foi a Polícia Civil do chamado Grupo Tigre quem começou a investigar o desaparecimento de Evandro, de 6 anos. O corpo foi localizado 5 dias depois. Os policiais civis foram substituídos pelos PMs do serviço reservado depois que um primo do menino desaparecido prestou depoimento ao Ministério Público. Primeiro veio o Grupo Tigre, estava investigando. A pessoa de Diógenes Caetano veio até Curitiba, no Celso Carneiro do Amaral, fez alguns relatos, já apontava como assassino a mulher e a filha do prefeito. Diógenes Caetano dos Santos Filho, ex-policial, era primo de Evandro e filho de um rival político de Aldo Abage, que era prefeito. O que gerou tudo isso foi Diógenes Caetano dos Santos Filho, né? Ele que veio com a história de que nós matamos a criança. 2 meses depois do crime, Diógenes Caetano Filho apresentou ao Ministério Público o dossiê Magia Negra, acusando, entre outros, o pai de santo Oswaldo Marcineiro e a então primeira-dama Celina Bage. Ele levantou uma hipótese, foi para o Ministério Público, deu um depoimento com os seus depoimentos e o Estado ouviu. O Estado não devia ter ouvido. Essa é a grande crítica que eu faço. O Estado, ele não tem que ficar ouvindo qualquer pessoa que vai lá e fala mal do outro. Não, ou tem que pelo menos fazer um critério nesse sentido. Procuramos Diógenes, que é engenheiro civil em Guaratuba. Ele não quis gravar entrevista e nos deu o livro em que conta a história, conforme ele mesmo relatou ao Ministério Público, de que o menino teria sido morto pelos 7 acusados. Escreve Diógenes, por exemplo, que a Justiça decretou a prisão de Celina e Beatriz Abage. Relutantes, no início, acabaram confessando ter participado do ritual de magia negra que envolveu o sequestro de Evandro. O roteirista da série de TV diz que as teorias de rituais satânicos eram comuns. O pânico satânico ele foi um fenômeno social de histeria coletiva muito estudado nos Estados Unidos na década de 80. Que era uma crença que existiam várias seitas satânicas espalhadas pelo país, sacrificando crianças. A narrativa é muito parecida. Só que no Brasil, essa narrativa entra aqui e geralmente quem vai ser acusado de satanista serão religiões de matriz africana. Então esse era o grande risco do pânico satânico, de acordo com o FBI, na década de 80, início da década de 90. Você perdeu o foco do crime que aconteceu e começar a acreditar em bicho-papão. A história de uma criança assassinada, 7 acusados e um ritual macabro ganhou notoriedade por todo o país. Revolta e tumulto em Guaratuba, no Paraná, por causa da morte de um garoto num ritual de magia negra. E foi novamente trazida para a TV na série Caso Evandro, lançada em maio pela plataforma Globoplay. São 7 episódios contando sobre o caso, as investigações, os julgamentos e 5 confissões. Os acusados sempre alegaram que tinham sido torturados. Desde o início nós falamos da tortura. No primeiro depoimento em Matinhos, nós já falamos. Nós conversamos agora, 29 anos depois do caso, com Celina e Beatriz Abage, esposa e filha do então prefeito de Guaratuba. Elas estavam em casa, foram vacinadas e preferiram não usar máscara. E eu tentava, em todo momento, dizer que eu não era culpada, que eu estava inventando aquilo, sabe? Tanto é que, quando eles mandaram eu tomar banho, eu deixei uma calcinha no banheiro para provar que eu tinha estado ali. Ingenuidade é minha, porque eu pensei que fosse investigar.
Eu tinha certeza que ia investigar. Depois de tantos anos, quem conseguiu, com uma fonte anônima, as fitas da gravação da confissão com a tortura praticada foi Ivan Mizanzuki, que produziu o documentário em áudio e depois a série da TV. Eu fui para os bastidores e comecei a conversar com uma pessoa ou outra e comecei a seguir um caminho. E quando eu sigo esse caminho, eu encontro uma pessoa que não tinha noção do que tinha naquelas fitas. Ela me dá um saco de várias fitas assim e diz assim, olha, dá uma olhada aí. O diretor da série, Carlos Evandro Ali Muritiba, mostrou a 4 dos acusados, ao advogado, ao promotor, as fitas da gravação da confissão. Os áudios indicam que foi praticada tortura por policiais militares. Eu quero, tem conversa lá, depois vocês vão comigo, entendeu? São detalhes de crueldade e nós vamos mostrar mais trechos daqui a pouco. Estas gravações sem cortes nunca fizeram parte do processo. Havia fitas editadas e que sumiram durante o julgamento, ficando apenas a transcrição. Nós entrevistamos um delegado e conversamos inclusive com o governador da época, Roberto Requião. Ele nos recebeu em casa e, já vacinado, não usou máscara. A tortura é uma coisa simplesmente abominável. O governador não tem nem ideia do que acontece. Tem uma polícia civil, o governo do estado delega a competência às instituições. Eu tive informação desse fato pela Globo, que era a televisão mais ouvida. O processo foi concluído e levou os 7 a júri popular em 1998. Começa o julgamento de um crime que escandalizou o Brasil. O caso do menino morto num ritual de magia negra em Guaratuba, no Paraná. A previsão é que o julgamento demore pelo menos 6 dias. O julgamento de Celina e Beatriz Abage foi o mais longo da história do país. 34 dias, com várias reviravoltas. A principal testemunha de acusação, que teria visto Evandro com os acusados no dia do desaparecimento dele, acabou se contradizendo. O perito, que tinha feito o exame que não apontou tortura após as prisões, se suicidou no dia que iria prestar depoimento. As fitas da confissão tiveram trechos editados. Ao final, os jurados já não tinham nem certeza de que o corpo era de Evandro. E por falta de materialidade, ou seja, não havia corpo nem crime, elas foram absolvidas. Mas o Ministério Público conseguiu a anulação do júri, alegando que os jurados não poderiam ter deixado de considerar que um exame de DNA apontava que o corpo era de Evandro. Novos julgamentos aconteceram e em 2004, Osvaldo, Davi e Vicente foram condenados pelo homicídio e voltaram para a cadeia. Bardelli e Cristofolini, os dois que nunca tinham admitido participação, foram absolvidos em 2005. A decisão do Conselho de Sentença demorou poucos minutos para sair. Os dois réus foram considerados inocentes. Francisco Cristofolini por 6 votos a 1 e Ayrton Bardelli por 5 votos a 2 das acusações de sequestro e homicídio. E em 2011, Beatriz Abage foi ao júri novamente. Para a mãe Celina, que já tinha passado dos 70 anos, o crime estava prescrito. O tribunal do júri foi cercado de faixas contra a tortura. Os pais de Evandro sofreram novamente. O filho não volta, né? Em 2 dias, Beatriz foi condenada. A pena definitiva é de 21 anos e 4 meses de reclusão. Ela já tinha cumprido quase 6 anos de prisão e recorreu em liberdade. Em 2016, o STF determinou que condenados em segunda instância podiam ser presos. Beatriz pediu um indulto, um perdão judicial, e conseguiu. A gente não quer magoar ninguém. Eu sinto pelo que a família sempre passou, mas o que eles acreditaram até hoje é mentira. 29 anos se passaram e o caso segue na justiça. E ainda agora, no início de junho, teve mais uma decisão. A juíza de Guaratuba deu a reabilitação criminal de Beatriz Abage. Ela pediu que a justiça considerasse que ela tem ficha limpa e quer mais. Mas sempre vai ficar o rótulo, né? É mesmo com absolução. Então nós temos que ter o status de inocentes. A defesa de Beatriz e Celina Abage vai pedir a revisão criminal. Quer anular o processo, alegando ter uma nova prova, a fita, mostrando que a confissão na época foi obtida sob tortura. Daqui a pouco a gente explica mais sobre os novos rumos que o processo pode tomar e também como foram as investigações.
e detalhes das novas fitas da tortura sofrida pelos acusados da morte de Evandro. Eu simplesmente falei o que eles queriam porque eu fui torturado. Você também foi torturado? Fui. Não deram chance pra mim, ninguém perguntou se eu devia ou não. Sempre torturado. A gente sempre era torturado. Eu voltei a ser torturado porque eu não podia ter contado com minha família que eu tinha apanhado. Eu não vi mais. A minha mãe só escutou os gritos dela. Eu disse, pelo amor de Deus, não faço nada com ela, porque ela tem problema.